Olá! O Positividade em Foco está ao vivo com vocês. Mais um dia. Hoje é sexta-feira, o hashtag sextou, 7 de agosto. Que incrível, que incrível. E hoje é a minha live de número 102 desse ciclo do Positividade em Foco. Hoje a gente encerra esse primeiro ciclo. O Positividade em Foco vai se transformar em outras coisas. Oi, mãe, tudo bem? Oi, Piraquê, tudo bem? E eu tô muito feliz de estar aqui. Vim falar hoje sobre essa questão das lives, de como é que aconteceu esse processo todo, de como é que foi toda essa transformação, né, da onde surgiu. Vou esperar um pouquinho as pessoas irem entrando, vou mandar aviãozinho aqui para chamar todo mundo, para avisar que eu já tô aqui ao vivo. Mas espero que estejam todos muito bem. Melzinha, beijo. Oi, Eula. Vou colocar aqui dizendo que é o encerramento do Positividade em Foco. Ah, Eula, linda! Muito bom, muito bom. Pois é, tá chorando, Eula. Tá acabando, né? Tá acabando só esse primeiro ciclo. Eu tava falando aqui que, na verdade, o Positividade em Foco vai se transformar, né? Vai se transformar em outras coisas. Eu vou continuar com Positividade em Foco como live também, mas eu vou me dar um tempo agora de 15 dias, um intervalo de 15 dias, para eu poder depois voltar com ela semanalmente e aí vou ver o melhor dia, melhor horário para a gente poder se encontrar. Gratidão por me dar esse feedback, esse retorno de aprendizado. Sabe que o Positividade em Foco ele começou no dia 24 de março e foi uma terça-feira, depois, no dia seguinte de uma segunda-feira, então no dia 23 de março, de muito choro, de muitas angústias, de muito medo do que estava por vir, né? Porque imagina a gente estar numa pandemia, né? Uma questão global, planetária, um vírus invisível, onde a gente realmente não tinha perspectiva nenhuma. Óbvio que a gente ainda tem muita coisa para enfrentar, mas naquele dia, ai, parabéns, eu sabia, 23 de março, pois é. Oi, Lu, oi, Juju. Naquele dia eu tava muito arrasada, muito triste, chorei muito. E eu tinha acabado de voltar de São Paulo no dia 20, 21, 20, perdi as contas. Não, no dia 17, uma semana antes. De ter ficado quase 10 dias em imersão lá, fazendo meu papel de anjo na formação de constelação familiar do IBC, lá com o Zé Roberto, com tanta gente incrível lá, fazendo curso e sendo da equipe. E a gente estava meio fechado lá, então a gente não estava muito atento ao que estava acontecendo, né? E aí, quando eu vim de volta para casa aqui no Rio, que eu comecei a ver o que estava acontecendo, nessa segunda, então, Helenia, nessa segunda-feira, no. Isso mesmo, Juju, estávamos juntas lá. É... Então, oi, Carl Rebelo. Então a gente, oi, Moisés. Então a gente, eu voltei e fiquei meio sem chão, né? Sem saber o que estava acontecendo. E aí eu me lembro que no dia 23 de março foi um dia de muito choro, de muita tristeza. E eu realmente não sabia o que fazer. Lu, parabéns pela força e empenho de fazer tantas lives e compartilhar tantos sentimentos levados. Obrigada, amiga. Você fez parte dessa história com certeza. É...
Então eu fiquei naquele meio sem saber o que fazer, né? E eu falei, não, eu não posso ficar nessa tristeza. Eu preciso. Ai, estamos Eli, Davi e eu aqui. Gente, um beijo. Vamos, Felipe, Davizinho de 4 meses. Vocês 3 participaram de 2 lives, né, ao vivo. Davizinho fez até um sonzinho, né? Fez pra tia dele. Eu me lembro. Foi incrível. Mas foi um momento em que eu olhei pra mim com esse olhar positivo que eu falo, né? De olhar pra você, olhar pra sua dor, né? Você falar sobre felicidade, estudar sobre felicidade, trabalhar com mentalidade positiva, com positividade, não quer dizer que a gente não vá olhar pra nossa dor. Pelo contrário, a gente vai olhar sim, mas com uma atenção de entender o que está acontecendo, o que está por trás daquela dor, né? Eu acho que isso que é o olhar positivo. É você olhar para sua dor sim, mas entender a origem e dar um passo à frente para sair daquele momento e construir algo, né? A questão tanto que a gente fala do antifrágil, né? Do se beneficiar com o caos, né? Então, a gente pode sim sentir as nossas dores, ter as nossas emoções de baixa frequência, identificar de onde veio aquilo e fazer algo com aquilo. É diferente de ficar só sentindo a dor, né? Então, acho que isso que é a positividade, isso que é a positividade em foco. E isso que eu quis trazer aqui em todos esses dias. Então eu resolvi, né, juntar todo o meu estudo de psicologia positiva, de constelações familiares, né, de análise comportamental, de mentalidade positiva, e de estar realmente... Ai, manda um beijo pro Leandro, lindo, querido, essa família fofa demais. E de estar realmente usando esse conhecimento, né? Na verdade, eu sou uma eterna aprendiz, mas tudo que eu já sei, será que eu não podia pegar aquilo e compartilhar com as pessoas, né? Com quem entrasse, com quem fosse assistir, né? E aí a ideia é de trazer convidados para ampliar mais ainda essa rede de conhecimento, de troca, de conversa. Oi, Luiz, tudo bom? Então, assim, foi muito maravilhoso colocar isso em prática. Eu confesso que eu comecei assim, sem planejamento, sem saber o que ia acontecer. Eu não fazia nem material divulgando as lives, eu só entrava e fazia, chamava uma pessoa, a pessoa ia e tal, e pronto. Mas ao longo desse tempo, e aí 102 lives, né? São mais ou menos 150 dias, eu acho, 145 dias, uma coisa assim, juntos, né? Tirando os fins de semana. Então eu fui aprimorando, oi Paty, lindona, eu fui realmente melhorando o material de divulgação, eu fui tomando gosto e vendo o que as pessoas estavam realmente me mandando de feedback, né? De sempre querendo um pouquinho mais, né? E aí o que eu falo muito não importa o número de pessoas que entra aqui, ou se entra, dá um oi e sai, não importa isso, né? Importa que eu me propus a fazer um trabalho que eu pudesse, se eu atingisse uma pessoinha, assim, que fosse, oi Rogerinho, já bastaria, sabe? Para ter realmente esse momento de positividade, esse momento de trazer coisas diferentes, né? Então nossa, eu contei, foram 92 convidados diferentes, todos incríveis, alto astral, assuntos diferentes, sabe? Conhecimentos diferentes, mas todo mundo que veio aqui veio para realmente passar essa positividade para quem tivesse aqui e para quem for ver depois, né? Porque as lives ficam guardadas, né? Tieco, lindona! Obrigada, Rogerinho, um beijo. Então, assim, eu fiz primeiro para mim, porque eu precisava sair daquele momento que eu estava sofrendo, que eu estava chorando, que eu estava vendo que eu não podia permanecer naquele lugar, né? Então, primeiro eu fiz para mim. E eu acho que isso é um recado importante, né? A questão do primeiro fazer o que der sentido, o que faz sentido para você. Eu vi muitas pessoas fazendo piada, dizendo assim, ai, mais uma live de conteúdo, agora né, virou coach de quarentena, não sei o que, né? E assim, realmente tinha muita gente que estava na moda, tanto que parou, né? Mas quem estava ali fazendo com um propósito, com um significado, e esse primeiro significado, gente, tem que ser para você, sabe? Tem que ser a sua paixão, a sua emoção.
A sua essência, eu falo muito de essência, e é a sua essência mesmo, tigresa passando na passarela. Então tem que ser para você, para ser realmente genuíno, sabe? Para ser congruente com o que você faz, com o que você está sentindo, com o que você quer passar para os outros e deixar de recado, né? Então, primeira razão para eu fazer o Positividade em Foco foi para me ajudar, né? E segundo, foi para realmente manter essa conectividade com as pessoas que eu conheço, né? Trazer mais pessoas. Nossa, eu conheci tanta gente incrível. Aqui, então, já tem... Tô vendo aqui na minha tela só 3 pessoas que eu conheci virtualmente e que são incríveis. Ó, Tieco, Rogerinho e Eula, que eu não conhecia pessoalmente. Não conheço pessoalmente ainda, mas as trocas que a gente já teve aqui, e eu li só as pessoas que estão aqui paradas nos comentários, já são incríveis, são amigos de quarentena, né? E olha que coisa louca, né? A gente pensar que um vírus, né? Uma coisa que tá matando muita gente, continua matando muita gente, tem essa capacidade de realmente trazer dor para as pessoas, trazer momentos de muito sofrimento, né? Quanta gente perdeu a casa, não tem o que comer ainda, perdeu familiares importantes e pior, né? As pessoas não puderam nem se despedir direito das pessoas que foram perdidas, né? Então, sim, é um momento de muita dor. Mas, por outro lado, ai, gratidão, Eula, você é incrível. Assim que acabar essa pandemia, encontra, assim, para aquele abraço virtual gostoso. Gratidão, Tieco. Acompanhar você foi muito ótimo para mim. Gratidão, agradeço mesmo. Conhecer você foi incrível. Você e sua filha, aliás. Então, por outro lado, olha que incrível, que maravilhoso a gente poder, dentro de um momento ruim, e ruim assim, não só ruim para você, mas ruim para o todo, né? E esse todo não era só a família, sua cidade, era o planeta, né? Uma egrégora, se for pensar em energia, uma egrégora universal, né? Um planeta doente, um planeta buscando a cura para evitar piores dores, né? E as economias afundando e as pessoas perdendo seus empregos, suas casas, suas famílias, enfim. Que, por outro lado, que maravilhoso a gente poder conhecer outras oportunidades, né? Se permitir a fazer outras coisas, conhecer pessoas, fazer cursos, né? Se identificar com a tecnologia. Minha mãe é uma que está aqui e que nunca tinha assistido live nenhuma. Ela se virou, aprendeu e está aqui todas as minhas lives. Ela é protagonista aqui de todas as minhas lives, né, mãe? Amo você. E é um jeitinho também dela me ver, né? Dela saber se a Cláudia hoje coçou muito o nariz. Será que ela tá com alergia? Será que ela tá resfriada, tá gripando, tava meio triste, meio alegre, hoje, né? Então, assim, é um modo da gente se relacionar, né? Então, tem muitas coisas ruins acontecendo. Tem sim. Mas tem esse outro lado. E que a gente pode se dedicar a esse outro lado. A enxergar essas outras possibilidades. Essas oportunidades que a vida nos dá, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: viver é desenhar sem borracha. E eu ouvi na live de um amigo meu querido que participou aqui também, que foi o João Cláudio. Viver é desenhar sem borracha. Gente, viver é muito desenhar sem borracha. A gente não consegue apagar o que a gente fez e corrigir, né? A gente consegue aprender com o erro e não repetir, ou fazer diferente, né? Ou errar diferente. Mas como é que a gente consegue, né, enxergar a nossa vida a partir desse tipo de pensamento, né? Que viver é desenhar sem borracha. O que você vai fazer, então, com os seus dias, né? O que você vai fazer com as pessoas que estão à sua volta? O que você vai fazer com o seu trabalho, com aquilo que você ama, com tudo que está na sua vida? Melhorar sempre, exatamente, Eula. Então, assim, eu postei hoje no meu Instagram, né? Eu caminho o meu melhor caminho todos os dias. Eu caminho. E isso não quer dizer
que eu não erre, pelo amor de Deus. É óbvio que eu erro, né? A gente falou tanto isso aqui, o ser humano é um ser dual, né? Um ser que tem o lado da luz e tem o lado da sombra. Tem as emoções e sentimentos de alta frequência e as emoções e sentimentos de baixa frequência. E quanto mais a gente é luz, mais a nossa sombra aumenta e caminha lado a lado com a gente. Então, é óbvio que a gente vai errar, é óbvio que a gente vai ter que refazer. Então, Paty, obrigada. Você simplesmente foi você. Amo. Conversar contigo é sempre crescimento e aprendizado. Gratidão. Oi, tia Rosemi, um beijo. Gente, é óbvio que a gente vai buscar melhorar sempre, mas vai errar. Só que tem uma frase que eu repeti muito aqui nas lives, né? Eu acho que eu repeti nas metade das lives. A gente tem uma expressão que a gente usa que é: a vida é tentativa e erro. Mentira, gente. A vida é tentativa e acerto. Porque a gente não tenta para errar, pelo amor de Deus. A gente não se empenha em fazer alguma coisa para errar. A gente se empenha em fazer alguma coisa, a gente tenta para acertar. Os erros acontecem, sim, acontecem. E são aprendizados. E são modos da gente enxergar a vida de outros ângulos, com outras lentes. Porque ninguém nasceu sabendo tudo, né? Outro dia eu perguntei para um cliente meu. Ele estava falando muito sobre essa questão dos pais, né? E aí é muito fácil a gente culpar os pais por tudo. Tem uma frase que eu ouvi outro dia. Ai, deixa eu lembrar de quem foi. Foi do Tadashi. Ele faz meditações, ele é incrível. Ele falou assim: os pais são os maiores culpados sem ter culpa. E realmente, nossos pais não têm culpa de nada. É que a gente interpretou de uma maneira e a gente culpa o outro. Então, culpar o outro ainda é muito fácil, né? Culpar o coronavírus é muito fácil. Realmente aconteceu, é um fato. Mas o que você vai fazer com isso? Você vai continuar vibrando na baixa frequência, vibrando naquela zona da reclamação o tempo todo, só olhando lá coisas ruins? Ou você vai aceitar que isso aconteceu, vai se cuidar, vai ter empatia com os outros e vai se proteger em casa, na rua, vai fazer o que é correto e vai daí para frente ver o que é possível na sua vida, na sua realidade? Ou você vai ficar estagnado lá, se remoendo naquele momento do caos? Não dá. Então, o Positividade em Foco... Oi, Gel, um beijo, lindona. Gel, vou contar para vocês. É a cat sitter linda, amiga maravilhosa, que cuida dos meus gatos. Então, ontem ela participou aqui e ela mandou um beijo pro Pudim, com a maior intimidade que possível. Porque a Gel, inclusive... Gente, eu não sei o que ela tem. Essa menina, quando ela vem aqui na minha casa cuidar dos meus gatos, ela faz cada foto dos meus gatos que é incrível. Já falei isso pra você, né, Gelzinha? Também te amo. Um beijo. E aí é uma conexão, né? Porque a Titi tá aqui, né? Você tá vendo, né? O Pudim tá aqui do lado. É uma conexão que ela tem com os gatos também, porque os gatos fazem pose pra ela. Então é cada foto incrível, incrível. Bom, voltando ao assunto. Então, a Positividade em Foco veio muito para isso, para a gente trazer coisas boas, para a gente falar sobre assuntos que elevassem a nossa frequência. Porque é óbvio, gente, que ao longo do dia a gente está ali acompanhando as notícias, a gente está ali recebendo informações que não são prazerosas, que não são fáceis de digerir, né? Então, o nosso cérebro, né? A gente falou sobre isso aqui em várias lives, né? E eu falo muito quando eu vou explicar a questão das constelações familiares, né? Obrigada, gratidão, Gelzinha. Então, o nosso cérebro, ele é de 5 a 10% consciente e ele é de 90 a 95% inconsciente. Então, imagina a quantidade de informação que a gente não recebe diariamente. E aí eu tô falando
qualquer informação, não estou só especificando esse momento da pandemia, né? Estou falando de qualquer informação. Quais são as informações que a gente recebe, energias, trocas, notícias, né? De família, de amigos, de trabalho, do mundo, que a gente tem consciência de que está realmente escolhendo assistir aquilo para realmente lidar com aquilo, mas olha a quantidade, 90 a 95% de espaço que tem, que a gente absorve sem ter consciência. Então esse foi um momento muito importante para a gente trazer à tona essas questões, né, da neuroplasticidade, de como é possível a gente criar novas linhas neurais, novos caminhos, novas opções, né, novos diálogos, tanto com a gente como com quem convive com a gente. Então, nossa, a gente teve aqui 92, até peguei minha listinha aqui, 92 convidados diferentes. A gente falou sobre diálogo com casais, então relacionamentos. A gente falou sobre as dificuldades de empreender nesse momento. A gente falou sobre tríade da felicidade. A gente falou sobre saúde e empreendedorismo. A gente falou sobre coaching. A gente falou sobre aulas remotas, porque os professores apanharam nesse período, né? Os alunos também, mas os professores mais ainda. A gente falou sobre quarentena com filhos, a gente falou sobre constelação, as 3 ordens do amor, né? São muito importantes. E nessa quarentena, desculpa, mais ainda, porque as ordens do amor são, né? Primeiro vem a hierarquia, quem vem primeiro, vem primeiro. Então, os seus pais nasceram... Oi, Lu! Um beijo, lindona! Então, os seus pais vieram antes de você, então você deve respeito a essa ordem, né? E os irmãos, né? Quem nasceu primeiro, né? Então, essa questão da ordem para a gente poder ajeitar a nossa constelação familiar, constelações organizacionais, né? Todos os sistemas que a gente faz parte. Depois, o equilíbrio entre o dar e receber, né? Quem está dando mais do que recebendo tem uma desconfiguração aí, e ao mesmo tempo quem está recebendo mais do que dando, mesmo descontrole, mesmo a falta de equilíbrio acontece, né? Quanto isso é importante a gente observar no nosso dia a dia. Oi, Neighbor! É a terceira ordem que eu acho a mais importante para esse momento, o pertencimento. Gente, quanta gente se sentiu despertencida de onde estava, de como vivia, por conta dessa pandemia louca, né? Você imaginar que você pouco fazia o verbo conviver na sua casa, né? Então a convivência era aquela convivência de passagem, né? Você já acordava, já saía atrasado para o trabalho, já pegava aquele engarrafamento, aquele transporte público e já ia, né, naquela energia de reclamação, estou atrasado, não sei o que, aquela, né? Chegava no trabalho e aí aquele dia de trabalho estressante, chegava em casa, você só queria tirar a roupa, tomar banho, descansar, não tinha a convivência. E estava tudo em equilíbrio, né? Em falso equilíbrio, né? E de repente, do nada, a gente é obrigado a conviver com quem a gente mora, né? De fato, 24 horas por dia, a continuar pertencendo à sua equipe do trabalho, né? Então, home office, né? Quão desafiador é trabalhar em home office. Eu já trabalho em home office desde 2014, mas tem muita gente que foi agora. E assim, sem planejamento, né? Sem estrutura. E aí, né? O que acontece, né? Uma vez eu me lembro muito de uma pergunta que um amigo meu me fez aqui na live, né? O que a gente faz, né? Quando tudo que a gente já tinha que fazer dentro do seu trabalho, que dependia de você, né? Ele como líder, tá pronto, mas o resto não tá entrando, né? Oi, Lilian, minha Petra campeã! Um beijo, queridona! E a Juju tricampeã também, hein? Então, o que a gente faz, né? Quando o que depende de você tá resolvido, mas e do outro? Como é que a gente cobra nesse momento? Primeiro passo, né? Você que é líder, perguntar para sua equipe o que está acontecendo. Saber se a sua equipe tem um espaço para trabalhar, tem uma mesa para sentar, tem um computador, tem internet, se tem
capacidade emocional de realmente combinar, né, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. Tipo, de tanta a tanta hora eu vou trabalhar e vocês não falem comigo. Então, assim, o pertencimento é uma questão que a gente às vezes nem pensa, porque vai no sangue, né? Vai andando com a gente. Mas nesse momento, muito importante olhar para isso. Então, a gente falou sobre as 3 ordens da constelação sistêmica, a gente falou sobre hábitos e rotinas. E agora, né, eu faço um hábito, repito todo dia a mesma sequência, o que eu faço com a minha vida, né, eu tenho que manter a rotina que eu tinha, né, o que eu faço agora? Então a gente falou sobre hábitos e rotinas, a gente falou sobre carreira, a gente falou sobre novos empregos, a gente teve aqui gente falando sobre propósito, sobre receitas. Eu tive uma amiga aqui dando receitas, tive uma outra amiga aqui dando dica de drinks, porque nem só de trabalho e de inteligência emocional a gente vive, né, minha gente? A gente vive também de coisas gostosas, de drinks maravilhosos. Então teve um momento de dica de nutrição, teve dicas de livros com a minha amiga linda que tá aqui, a Luffy. Gente, foi muito incrível, né? Atenção plena, forças de caráter, educação com crianças. Falamos de arquétipos, falamos de diferenças entre chefes e líderes, falamos de dança, falamos de emoções positivas, emoções negativas, falamos em autoconhecimento, despertar do seu autoconhecimento, né? Falamos de expansão da consciência. Falamos de como se replanejar para esse momento. Teve gente que veio aqui falar de espiritualidade. Teve gente que veio falar só sobre como é que está a sua vida nesse momento. Cada um que passou por aqui veio contar um pouquinho da sua história. Cada um que passou aqui veio realmente celebrar um período do dia em alta astral, né? E eu comecei a Lilian, por exemplo, a gente fez o desafio da felicidade, né? Felicidade e produtividade, né? Diferenciamos o que é produtividade, falamos sobre sexualidade com a Linda Mel no Dia dos Namorados. Passei o Dia dos Namorados com a Melzinha, gente. Olha só que linda, uma gata dessas. Né? Falamos sobre reiki, falamos sobre a viagem do Caminho de Santiago com a Luísa e com a Jaque. Gente, que incrível. A Luísa, então, essa louca, minha amiga louca, ela planejou o Caminho de Santiago dela em 10 dias e foi. Né? Então a gente falou sobre coragem. A Nina, linda, que entrou aqui agora. Oi, Nina. Falamos sobre os desafios de mães em quarentena. A Aurora, de 2 anos e meio, participou aqui. Depois a Nina voltou com a companhia de teatro infantil, que ela faz parte, a trupe do conhecimento. Foi linda, foi um pupurri, entra um, sai um, não funciona a câmera e não sei o que. Foi muito divertido. Comemorei meu aniversário com vocês, cantei parabéns, imitei a Ana Maria Braga. Comi um pedaço de bolo e baixei embaixo do balcão. Gente, tem noção? A gente se divertiu muito. Falamos sobre relacionamentos, falamos sobre hipnose, falamos sobre trazer a ansiedade para ser sua aliada. O que mais? Gente, estou aqui só olhando as pessoas que vieram para eu poder me lembrar. Falamos sobre gatilhos, falamos sobre filhos de pais separados em quarentena. Falamos sobre o luto. Foi muito importante falar sobre o luto, né? Porque é um momento realmente que tem muito luto, tem muito sofrimento, sim, sim. Falamos sobre empoderamento feminino, aquela fotógrafa linda, minha amiga Camila, veio falar sobre o trabalho dela. Falamos sobre novos empreendimentos que surgiram. O que mais? Forças de caráter, psicologia positiva, construção familiar. Nossa, quanta coisa. Demos dicas de finança. Nossa, quanta coisa. Tô olhando aqui, tô me sentindo plena, sabe? Plena de emoção, de felicidade, de ter tido tanta gente incrível, tanta gente diferente. Falamos sobre um projeto lindo que eu me apaixonei, o Papo com Zero, gente, da Ana Luísa. O Papo com Zero, a gente aprende, né, na matemática, que o zero à esquerda não vale nada. E a gente repete essa frase para as pessoas, né? Domênico, querido, Beatriz, tudo bom?
A gente, obrigada, Ninoca. Só live maravilhosa. Você arrasa. Beijo. É, o Papo com Zero, eu descobri esse projeto com a Ju, que veio falar comigo aqui sobre dar aulas para criança em alfabetização, mas aulas para crianças de escola pública. Então, um desafio muito maior, né? Porque nesse momento da pandemia, quem continuou trabalhando? Os trabalhadores essenciais. E que, na verdade, são, na maior parte, os pais dos alunos de escola pública. Então, enquanto os filhos tinham que continuar a estudar e não tinham estrutura em casa, nem computador, nem internet direito, os pais estavam trabalhando. Então, a Ju contou pra gente desses desafios de, pelo menos, implorar um horário para os pais para ceder o WhatsApp para as crianças, para ela poder fazer atividades diárias com as crianças. Então, olha só que louco, né? A gente vive em bolhas tão diferentes, né? Quem fala que a gente está todo mundo vivendo, tá todo mundo no mesmo barco, vivendo a mesma tragédia? Mentira, mentira. Nós somos indivíduos, indivíduos. Nós todos temos, cada um, o seu próprio barco e que estamos enfrentando de maneiras diferentes com o seu próprio barco todas as situações. Essa, então, da pandemia, mais diferente ainda. Então, acho que foi muito interessante, assim, agora pensando, refletindo um pouco, sobre a diversidade de convidados, dos mundos dos convidados. Teve gente do Brasil todo aqui, contando várias experiências diferentes, né? Todos buscando olhar para isso de uma outra forma, mas todos em barcos diferentes, né? E eu ainda falo em bolhas diferentes. Então, se você ainda não se deu conta que o todo, para estar em equilíbrio, para estar harmonioso, precisa de todas essas bolhas diferentes, tá na hora da gente olhar para isso, né? Não basta só olhar para o nosso umbigo, né? Para o nosso estar bem, o todo tem que estar bem. Para o todo estar bem, o também tem que estar bem. Né? Então, muito interessante pensar sobre isso. Teve até uma amiga minha aqui que veio contar que ela criou uma empresa de bolos no meio da pandemia. Olha só que incrível, gente, tô muito feliz, sério. Muita gente bacana, muito assunto legal, muita diversidade. Mas o que eu achei mais incrível foi essa questão do olhar positivo, né? E de modo algum, tiveram dias que foram muito difíceis para mim. Paulinha, sua linda! Falou aqui sobre o reiki, sobre a cura pelas mãos. Linda, linda, linda. Gratidão, viu? Tanta gente incrível, mas todo mundo com esse olhar cuidadoso para o momento, né? Querendo trazer realmente à tona essas questões de alegria, né? E eu falei no início, né? Lá no dia 24 de março, eu falei que eu tinha escolhido o horário das 18 horas da tarde por uma questão muito pessoal minha, né? Que era realmente o horário da Ave Maria. Então, eu não sei se eu peguei essa mania com a minha mãe, ou não sei, minha mãe é muito religiosa, né? Gosta muito de santos e tal, e eu também. Então, o horário da Ave Maria, para mim, é incrível, assim, é um horário de energia plena, é um horário de, sabe, transcender. Então, eu falei, olha que incrível, vai ser fazer lives sempre às 6, porque eu já vou entrar na live já com essa energia da Ave Maria, do que faz significado para mim, do que tem significado para mim. Oi, Lune, linda, beijo! Então, eu escolhi esse horário realmente para mim, né? Como eu estava falando agora há pouco, você tem que fazer o que você tiver que fazer, seja lá o que for, mas primeiro tem que fazer sentido para você. Então, olha para o seu lado, olha para sua vida, né? Pensa nessa frase que eu falei, né? Que viver é desenhar sem borracha. Gente, viver é mesmo desenhar sem borracha. E pensa como é que você está vivendo, né? O que está acontecendo na sua vida? Ai, obrigada, Alone. Beijo para vocês aí. O que está acontecendo na sua vida? Né? Qual é o olhar que você tem? E, de novo, o olhar com positivo. Obrigada, Alone. Beijos. Olhar com positividade para a vida, com felicidade, dizer que é feliz. Não quer dizer que você não vai ter momentos tristes. Não quer dizer... Ah, que legal, Nina! Pois é, a mãe da Nina também ouvia Ave Maria às 6 horas. Pois é um momento
que eu gosto muito, sempre me lembro. Então, olhar para sua vida com positividade, olhar para sua vida com outros olhos, não quer dizer que você não vai ter momentos de tristeza, momentos de, sabe, falta de paciência, de medo, mas você vai conseguir passar a enxergar você de outra maneira, né? Por que eu acordei hoje mal-humorada? Nossa, fui dormir, o que aconteceu? E aí começa a fazer uma reflexão. Então, assim, uma coisa muito importante que eu falo sempre é se faça perguntas. Se faça perguntas, porque só você sabe o que faz sentido para você, né? Eu falo muito sobre essa questão das constelações, né? Que a gente realmente já nasce com 3 memórias epigenéticas, então das gerações, né? Imagina aquela árvore genealógica da sua família, já tem memórias epigenéticas que vêm de 3 gerações. Então, o que são isso, né? São hábitos, são padrões mentais e comportamentais, são crenças, são medos, são frases que vêm na sua cabeça. Então, quando a gente começa... Por que a constelação funciona muito? Porque ela é visual. E ela é visual tanto quando você faz com pessoas, quando você faz com objetos. Porque você está enxergando aquilo que estava escondido no seu inconsciente e que quando você posiciona as peças ou as pessoas, você fala, não, mas espera aí, não é bem assim que eu quero, não é bem assim que faz sentido para mim, né? Então, nada mais é do que você ter esse hábito de enxergar a sua vida com os seus próprios olhos, sabe? Isso parece até óbvio demais, né? Mas a gente não faz isso muitas vezes. A gente, antes de enxergar a nossa vida com os nossos próprios olhos, a gente pensa no julgamento de todas as pessoas que estão à nossa volta. Gente, a gente já tem, só na nossa caixinha aqui, ó, 10 sabotadores, que são todos nossos. 10 sabotadores nossos. Fora os que estão em volta das pessoas com quem a gente convive, dos trabalhos, dos amigos, de quem nem te conhece e já te olha assim... Gente, pelo amor de Deus, autoconhecimento é a chave de tudo. Lilian, minha amiga, falando aqui, e eu concordo em gênero, número e grau. Oi, Ulisses, um beijo. Gente, o que é autoconhecimento? É um bicho, né, de 7 metros de altura. O autoconhecimento é a arte de se fazer perguntas. Então, eu tô com vontade de comer uma torta. Eu tô mesmo? Ou isso é emocional? Eu tô com fome? Ou eu tô comendo isso para preencher um buraco meu? Então, quais são os seus buracos? Os seus buracos estão abertos por quê? E a gente não se faz perguntas. A gente é treinado, adestrado a não fazer perguntas, a não lidar com as emoções, a não falar sobre o que está sentindo, a não falar. Então, quantas vezes a gente é ensinado que tem só que passar de ano, né? E o que estava lá com média muito alta, mas tinha uma nota vermelha, você focou na nota vermelha, e aí você caiu de média da nota alta e subiu, e passou tudo com 6. Então, você é treinado a ser uma pessoa mediana. Você é ensinado a ser uma pessoa medíocre. E outra, obedecer regras e pessoas e julgamentos que não são seus. Então, se pergunte, o que eu tô fazendo aqui? Quem é você? Gente, quem é você? Eu tô no lugar que eu queria estar? Por que eu tô nesse lugar? Eu fiz o que eu queria fazer na minha carreira? Eu casei com quem eu queria casar? Eu queria ser mãe? Ou foi uma questão da sociedade? O que você está desenhando na sua vida? Viver é desenhar sem borracha. Não dá para apagar. Dá para construir novas histórias. Com certeza. Todos os dias. Em todos os momentos. Mas que história você vai construir? Que história você vai desenhar? É a sua ou é de outras pessoas? São outras pessoas que estão te falando o que você tem que fazer? Ou você realmente tem certeza do que você quer? Quem é você? Quais são seus valores?
Ontem a gente falou aqui sobre forças de caráter, né? Que são a psicologia positiva, ela estuda as nossas forças, os nossos talentos. Quantas pessoas à sua volta você elogia todo dia? Você fala como você é generoso. Nossa, seu humor é maravilhoso. Você tá bonito hoje. A gente julga muito, critica muito, aponta os defeitos. Forças de caráter. 24 forças. Todos nós temos 24 forças. Um estudo incrível da psicologia positiva. A psicologia positiva é a ciência que estuda nossas forças de caráter, nossas capacidades. É o estudo da felicidade, sim. Porque quanto mais a gente conhece nossas forças, mais a gente sabe lidar com as fraquezas, mais a gente sabe potencializar aquilo que somos bons, mais a gente sabe se autoconhecer. Léo, lindo, beijo! Então, quais são suas forças? Você se conhece? Você está imitando os padrões que você aprendeu? Fazem sentido para você? Maravilhoso. Não fazem e você continua? Vamos preencher esse buraquinho que tá aí. Beijo, Léo, querido. Vamos mudar. Vamos nos perguntar o que a gente quer. Isso é amor próprio, sabe? É auto-amor. É se amar em primeiro lugar. Ouvir você, ouvir sua essência. Então, eu acho que aqui no Positividade em Foco, a gente deixou muito claro sobre essas questões, né? Do positividade, olhar positivo. É a gente olhar para aquilo que tá, né? Para o seu buraco, para sua emoção de baixa frequência e entender, não se culpar, não se cobrar, mas olhar com carinho, com afeto para você. Né? Entender o que você está passando. Aceitar o que você está passando. E aí já ir para o próximo nível, né? De ok, aceitei. Aceitei. E agora? Eu tive gente aqui falando sobre dicas financeiras. Mais de uma pessoa, 2 amigos meus. Os 2 falaram, primeiro passo para você resolver seus problemas financeiros é aceitar a sua situação. A gente falou isso nas fases do luto. O que é o luto? É só a morte de alguém? Todos vivemos pequenos lutos, né? Então, a perda de um emprego, a perda de um relacionamento, a mudança de uma casa quando você não quer, um acidente, uma cirurgia. A gente falou muito sobre isso aqui. Então, quando a gente aceita, enquanto a gente está negando aquilo, e isso pode ser até inconsciente, tá? Quando a gente está negando aquilo, a gente está só se afundando, reclamando, não enxergando outras opções, outras oportunidades. Quando a gente entende e aceita a situação que for, a gente foca a nossa mente para o próximo passo. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu separei aqui esse livro que eu gosto muito, olha. Os 4 Compromissos. É do Dom Miguel Ruiz. É o livro da filosofia tolteca, né? É um guia prático para a liberdade pessoal. Liberdade pessoal. O que é a liberdade pessoal? É autoconhecimento. É você se perguntar o que você está fazendo na sua vida, quem você é. Né? Tudo que você aprendeu é bom ou te trava em algum momento? Então, os 4 compromissos para você ter libertação pessoal, para você aumentar a sua autoestima, para você melhorar o seu amor próprio. Gente, amor próprio é fundamental. Se nem você se ama, que dirá o outro, né? Amor próprio.
Liberdade pessoal, libertação. Eu decido me libertar do que não é meu, do que não me pertence e decido construir o meu futuro, fazendo o meu melhor presente. Isso faz sentido pra vocês? Manda uns coraçõezinhos aí pra mim, gente. Os 4 compromissos. O primeiro deles, seja impecável com a sua palavra. A sua palavra. Você está sendo congruente com aquilo que você diz, pensa, sabe? Seja impecável com a sua palavra. Não é com a do vizinho, é com a sua. Com a sua. Uma coisa que eu falo muito é... Tem muita gente pedindo direitos sem cumprir os deveres. Tem muita gente tendo um bom senso unilateral. Então, seja impecável com a sua palavra. Está ok? Segundo, não leve nada para o lado pessoal. É difícil, né? É um treino. Não é pessoal. O que acontece na sua vida não é pessoal. Aconteceu. Siga em frente. Veja o que você tem a capacidade de fazer para melhorar aquilo e superar aquilo. Isso é muito importante. Terceiro, e aí todo mundo craque nisso. Não tire conclusões. Você não sabe o que aconteceu, você não viu a história dos dois lados, você não conhece, né, o que o outro passou. Empatia, vamos falar de empatia. Empatia, gente, é muito diferente de simpatia. Simpatia, você realmente tem que ter uma afinidade com a pessoa para simpatizar com ela, né? Então, vocês têm que ter, de repente, interesses comuns, né? Simpatia. Empatia, não. Empatia, você só se coloca no lugar do outro. Você sente o que o outro passa sem ter que conhecer, sem ter que ser amigo, sem ter que ser da família, sem ter que estar vivenciando ou concordando com a situação. Empatia. É muito difícil mesmo, meninas. É muito difícil mesmo. É treino. Eu uso uma frase, eu uso até hoje uma frase. Tem uma frase que eu aprendi e que fez muito sentido pra mim e que eu vou passar pra vocês, que é: que interessante ponto de vista. Isso me dá um alívio, sabe? Me faz pensar, é outro ponto de vista. Ok. Não me pertence, sabe? Então, essa frase me ajuda muito, eu penso muito, várias vezes eu penso nela. Que interessante ponto de vista. Quando eu vou julgar, quando eu vou pensar, oi Felipe, quando eu vou, sabe, levar para o lado pessoal, que interessante ponto de vista. Isso me ajuda muito. Se fizer sentido para vocês. E o quarto compromisso do livro: dê sempre o melhor de si. E isso faz todo sentido para mim. Só que isso, de novo, não tá dizendo que a gente não vai errar. Não tá dizendo que a gente não vai julgar, não vai tirar conclusões, não vai deixar de ser, vai ser impecável. Mas a gente está dando o melhor da gente. Então são 4 compromissos que fazem muito sentido para mim, que falam muito sobre autoconhecimento, que falam muito sobre você ser quem você é. E você é quem você é, um perfeito imperfeito, sabe? Um ser dual, de luz e sombra. E, de novo, a gente aprende na física, quanto mais a gente ilumina um objeto, mais a sombra dele cresce. A nossa sombra vai estar sempre caminhando com a gente, sempre. O que importa é a gente saber aquilo que a gente tem que melhorar, ou ir descobrindo aquilo que a gente tem que melhorar, e ir realmente melhorando. Posso sim, Cal? Os 4 compromissos. Vou escrever aqui.
Ele é bom que ele é fininho, ó. Dá pra deixar na cabeceira, levar na bolsa, ler. Mas, voltando ao assunto, a gente vai errar. A gente vai falhar. Mas vamos tirar da cabeça que a vida é tentativa e erro. A vida é tentativa e acerto. Acerto. A gente sempre vai dar o nosso melhor para poder acertar. Então, isso é muito, muito importante, né? Eu queria falar sobre uma questão bem interessante que eu gosto muito da psicologia positiva e que foi também um dos motivos de eu fazer o Positividade em Foco, né? Que é o modelo PERMA. O modelo PERMA é criado pelo Martin Seligman. O Martin Seligman é um dos pais da psicologia positiva. O modelo PERMA, as 5 letrinhas, tem cada uma um significado. Eu vou até colocar aqui para quem quiser pesquisar depois no Google. Mas a primeira letrinha de P é de emoções positivas. Então a gente trabalhou isso aqui no Positividade em Foco. A gente falou sobre as emoções positivas, sobre a importância de realmente identificar o que a gente está sentindo no nosso dia a dia, né? De falar sobre o que está sentindo. Oi, Elisandra! A segunda letrinha, o E, é de engajamento, né? O flow, o tal do flow, né? De entrar em flow naquilo que você faz, né? O estado de atenção plena. Foi muito complicado, está sendo muito complicado na pandemia manter o foco por muito tempo, né? Então, perceber esse estado de flow, esse estado de engajamento naquele momento presente foi interessante para ver como é que estava a produtividade, como é que estava o meu dia. Então, muito importante para a gente poder entender o que a gente está passando, né? Oi, Daisy! A terceira letrinha R, relações nutritivas. O que a gente mais fez aqui no Positividade em Foco foi ter relações nutritivas. Só pessoas incríveis aqui, de ouvintes, de convidados, enfim, 102 lives maravilhosas. Isso é nutrir seus relacionamentos, né? Relações nutritivas. Depois, o M vem de meaning, é propósito, né? Significado, é o que eu falei desde o início. Eu fiz uma coisa, um projeto que tinha significado para mim e aí eu fui ampliando o significado para as outras pessoas. Então, significado. E o R de realizações, desculpa, o A vem de accomplishment, é realizações. A gente fala muito, eu falei muito aqui brincando sobre isso. Gente, comemora aquele ovo frito da gema mole maravilhosa que você fez hoje e acertou. Pequenas realizações, sabe? Às vezes eu tive muitos dias difíceis e aí eu tinha o compromisso da live e aí eu falava, não, vamos lá, vamos fazer a live. E quando terminava a live, eu tava tão feliz, tava tão assim realizada e eu comemorava aquilo, sabe? Então, então, realizações. Então, como é que tá o seu modelo PERMA, né? Como é que estão as suas emoções positivas? Como é que estão o seu engajamento na sua vida? Como é que tá o seu dia a dia, né? Seu trabalho, sua família? Relações nutritivas. Você manteve os seus relacionamentos, né? Virtualmente, falando com seus pais, com seus filhos, né? Claro que tem momentos de convivência, né? Estafante que você quer matar um. Metáfora, né, gente? Mas, ou não, enfim. Mas, como é que foi esse período com as suas relações? Foram nutritivas? Depois, o propósito. O que você fez teve um propósito? O que você não fez teve um propósito? Teve um significado para você? Né? E suas realizações. A gente, muitas vezes, tem grandes metas, grandes sonhos. E a gente esquece de olhar para os pequenos. A gente esquece de olhar, de dividir esses sonhos em pequenas ações específicas, em metas menores e em metas que a gente possa ir digerindo e comemorando e ir crescendo e se potencializando, sabe? Então, esse modelo PERMA, eu penso nele todo dia, porque eu fico pensando no meu dia dentro do modelo PERMA. Faz sentido para mim, total, porque é o que eu quero para mim. Eu quero realmente ter emoções positivas, estar engajada no meu trabalho, ter relações nutritivas,
tá com um propósito e comemorar as minhas realizações. Então, isso faz sentido para mim. Os 4 compromissos faz sentido para mim, né? Essa questão toda do Positividade em Foco faz muito sentido para mim. E o que faz sentido para você? A gente aqui fez muitas reflexões. Eu vou até tirar uma cartinha ao vivo hoje. A gente fez muitas reflexões. A gente falou sobre muitos assuntos. Pode ser que muitos deles não tenham feito sentido nenhum para você. Mas se pergunte, então, o que faz sentido para mim? Como é que eu estou vivendo esse período? E os outros? E o que vem pela frente? O que eu posso fazer já agora para eu ter o meu melhor futuro? Sabe, isso mexe muito comigo. Eu gosto de uma frase sobre felicidade que é de uma professora da Universidade da Califórnia, a Sonia Lyubomirsky. Ela fala uma frase que é maravilhosa. Eu já falei aqui algumas vezes na live, mas eu vou repetir para vocês, para se fizer sentido para vocês, tá? Felicidade é a experiência de contentamento e bem-estar combinada à sensação de que a própria vida possui sentido e vale a pena. A gente volta para aquilo que eu falei sobre sermos indivíduos, sobre cada um ter o seu barco para velejar nesse maremoto, nesse mar gigante que a gente tem. Então, a felicidade é a experiência de contentamento e bem-estar. Para quem? Para você. Combinada com a sensação de que a sua própria vida faz sentido e vale a pena. É a sua, não é a minha. Então, gratidão, Juju. Então, o que está valendo a pena para você? O que está fazendo sentido para você? O que é positividade para você? O que é felicidade para você? É para você. Eu vou sortear uma cartinha aqui pra gente fazer a última frase do Positividade em Foco desse ciclo. E aí eu acho que eu já vou encerrar porque tá quase acabando. Ó, eu vou tirar daqui. Vamos ver o que acontece. Gente, Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Que frase linda, né? Eu brinquei muito nessa quarentena que tinha uma frase no meio do Ho'oponopono que era: sinto muito, me perdoe, eu te amo, dou uma surtada e sou grato. Né? Mas essas 4 frases, né? Sinto muito por tudo que acontece, né? Ou por tudo que eu fiz, por tudo que eu passei, por tudo que aconteceu, né? Que foi meu e que não foi meu. Me perdoe, eu me perdoo, eu te perdoo, né? Perdão é uma palavra. Te amo, eu te amo, gente. Eu te amo, é o amor fraternal, é o amor que Jesus já dizia: amai-vos uns aos outros. Né? Como é que tá a sua relação de amor com você, com os outros, com o mundo? Não é um amor romântico, é um amor fraternal. Sou grato, sou muito grata por todo esse movimento. Gente, agradecer é algo incrível, que muda tudo mesmo. Então agradece, acordou, respirou, agradece. Teve uma cama para dormir, agradece. Tem um banheiro, agradece. Tem uma casa, agradece. Tem uma família, agradece. Tem amigos lindos, agradece. Tem, sabe, vida, agradece. Agradece, agradece. O que você pode agradecer hoje? Juju e Pati, eu vejo você também, gratidão. Eu vejo todos vocês. E vou fazer um desafio do coração. Eu acho que vai encerrar em 1 minuto. Quero ver quem tá aqui, mandar muito coraçãozinho aqui pra mim, uma chuva de corações e 20 segundos pra fazer aquela foto caprichada. E aí a gente finaliza. Cadê?
Amores, muito, muito, muito obrigada por esse momento, por estar aqui comigo sempre. Em breve estaremos juntos novamente, tá bom? Um beijo enorme e até